Shabbat Shalom mais uma vez a todos vocês que nos assistem. É uma honra, é uma graça maravilhosa estar aqui com vocês, na presença do Eterno. Obrigado pela presença de todos, grato pela nossa audiência em nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Meus irmãos, é tremendo esse nosso Deus. Eu acho que é só assim que eu posso começar com essa ministração. O nosso Deus é tremendo. Ele usa de recursos didáticos, pedagógicos, maravilhosos para nos ensinar. Ele utiliza de tudo, meus irmãos, e principalmente utiliza de festas para nos ensinar princípios milenares. As festas são esses recursos pedagógicos que o Senhor utiliza para ensinar o seu povo, e principalmente para cunhar, para marcar a nossa identidade. Meus irmãos, sem festa não há identidade, isso é claro. Se a igreja estrategicamente retirou as festas do calendário bíblico, é porque existia um objetivo por detrás, que é eliminar, apagar a memória do povo. Esse foi um dos objetivos. A festa, ela cunha a identidade. A festa, ela tem esse princípio. Então, eu queria muito chamá-los aqui para entrar nessa pregação, nesse título, que é um título muito especial. Veja na tela, o título dessa pregação é Intimidade com Deus na Tenda do Ensinamento. Aleluia! Intimidade, meus irmãos, intimidade. O Senhor nos chama a ter intimidade. Intimidade se dá onde, meus irmãos? Em quatro paredes. Em quatro paredes. Depois eu queria pedir às nossas câmeras, se puder, filmar a nossa querida Sucá, os nossos adolescentes, os nossos juniores, passaram uma noite hoje, uma noite inesquecível, então, por favor, adentrem a Sucá com as nossas câmeras, para que a gente possa entender um pouco desse padrão de Deus, desses elementos simbólicos que o nosso Deus utiliza para nos ensinar. E muito mais do que ensinar, para ter uma experiência real, pessoal. É uma experiência real. A Bíblia, ela não é um texto teórico, ela é um texto prático. Quando você aplica ela no contexto original, ele se torna prático. O elemento da festa é um elemento, tem vários elementos simbólicos que trazem à nossa memória aquilo que nos traz a esperança. Então, vamos ver o texto, né? Nós vamos ministrar basicamente em 3 textos. Nós vamos pegar em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12, indo até 34, capítulo 34, versículo 26. A Haftará de Ezequiel, fantástica, nós vamos abordar todos esses textos hoje. Ezequiel 38, do 18 ao 39, 16. E 1 Tessalonicenses, pessoal, uma palavra fantástica, capítulo 5, até o versículo, do capítulo 5, versículo 1 até o 11. Muito bem. Olha só, nós estamos em pleno Shabat Hol HaMoed. O que significa esse Shabat? É um Shabat entre festas. Então, sempre quando acontece festas, esse é o Shabat Hol HaMoed, que é um Shabat intermediário, ele está acontecendo entre festas. Acontece isso com Persa também, esse Shabat especial. E é também, pessoal, ministrado assim. Essa festa, a festa de Sukkot, é chamado a grande festa. Ela é uma festa que tem duração de 8 dias. Então, os elementos que são ministrados nessa festa são muito marcantes, porque são simbólicos. E o Senhor usa desses símbolos para marcar a nossa identidade, para cunhar a nossa identidade como servos de Deus. É a única chamada como a festa. Essa é uma festa super tradicional. Se verificarmos em Israel, todo Israel está celebrando essa festa. Né? Todas as casas estão enfeitadas com a sua sucá, e as alimentações são feitas dentro da sucá, e o dormitório também, né? É uma festa também de cunho internacional, pessoal, interessante, porque ela aponta para a escatologia. É uma festa onde que todas as nações deveriam se reunir em Israel. Nesses tempos, em Israel, quando existiu o templo, haviam 70 sacrifícios sobre o altar. Por quê? O número 70 é um número simbólico para demonstrar as nações. E todas as nações subirão a Israel. Então, essa festa, ela aponta para o dia terrível do Senhor, do dia terrível do Senhor. Nós vamos abordar aqui também um pouco sobre isso, e também é feito a leitura do livro de Deuteronômio.
né? Todo rei de Israel, todo presidente, primeiro-ministro, faz tradicionalmente essa leitura, fazendo justamente a associação dos mandamentos divinos e aplicáveis ao povo de Israel nos tempos de hoje. Estudo também se faz o estudo de Eclesiastes nesses dias, por quê? Porque o livro de Eclesiastes tem capítulos muito específicos a respeito da brevidade, da finitude do tempo, das nossas limitações, das vaidades que nos cercam. E quando você olha para uma Sukkah, é totalmente o oposto. A Sukkah ela nos mostra de fato que somos limitados, que somos fracos, que somos frágeis, que dependemos 100% do nosso Deus. Dependemos 100%. A nação de Israel, pessoal, é uma das nações mais prósperas do planeta. Umas nações de empreendedores. É o metro quadrado mais valioso do planeta, é aquela terrinha maravilhosa. E nesse ano, nesses tempos, de ano a ano, todos os judeus são convidados a se desprovir de todo luxo, de toda materialidade e adentrar dentro de uma Sukkah. E aprender durante 8 dias nesse templo, né, que nós vamos falar aqui agora. Muito bem, então a festa de Sukkot, ela comemora a proteção envolvente de Deus aos filhos de Israel durante os 40 anos de jornada no deserto. Olha só, pessoal, essa festa, ela surge em meio a um momento, um dos piores momentos para toda a história de Israel, que foi o sacrifício, aquela oferta de idolatria que foi feita ao bezerro de ouro, quando começamos a observar no capítulo 32 de Êxodo. Então, é uma festa que, ao mesmo tempo, celebramos com grande alegria e com grande louvor, mas ela traduz um evento trágico, muito próximo da história de Israel, muito próximo, que promoveu o quê? Os 40 anos de trânsito no deserto. Né? Se não fosse esse pecado cometido ali por Arão a respeito do bezerro de ouro, possivelmente não haveria essa trajetória tão longa no deserto. Então, essa festa, além de traduzir uma enorme alegria para o povo judeu, também traduz essa memória. Puxa vida, pecamos enormemente com o nosso Deus. O capítulo 32 está muito bem escrito aí. Durante esses dias, somos ordenados a habitar numa Sukkah. Sukkah é justamente essa habitação frágil. É justamente para provar a minha e a sua fé de que nós dependemos de fato do nosso Deus. E quando você observa a construção, todos os elementos são simbólicos, né? O telhado é feito de parreiras, de folhas, justamente para nos mostrar que somos frágeis, a nossa vida é temporária, a nossa habitação humana, o abrigo feito pelo homem, a nossa total dependência da providência divina. E é muito interessante, pessoal, a gente observar o seguinte: não é na abundância, não é no luxo, não é nas maiores formosuras que nós aprendemos as coisas, mas sim na escassez. É na escassez. Eu ensino isso para meus alunos em minhas aulas, porque eu ensino muito a respeito de produção enxuta, né? Produzir aquilo que se precisa. E eu ensino isso muito, gente. Deus nos ensina através da escassez, não é através da abundância. É interessante perceber que no nosso hino tem aquela parte que eu confesso para vocês, a hora que chega nessa parte eu pulo, que é a parte assim: deitado eternamente em berço esplêndido. Gente, ao sonho mar azul do céu profundo. Que isso? Aqui seria uma terra que não deveria faltar nada. Estamos na maior matriz hidrográfica do planeta Terra. E, no entanto, falta água. Passamos por crises hídricas terríveis nesse país, terríveis. O Nordeste ainda é desprovido, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, essa região completamente desprovido de água, mas estamos sentados em berço esplêndido na maior bacia hidrográfica. Está vendo? Não é na abundância dos recursos que, de fato, existe valor. Gosto muito de citar para os meus alunos a questão do Japão. O Japão é um país que se equivale a uma ilha. Aonde tem terra firme, tem terremoto. Aonde tem terra firme, tem terremoto.
Mas eles, no entanto, encontram valor em cada metro quadrado. Cada metro quadrado tem que ser super produtivo, porque não temos como gastar, não temos como perder, não temos excessos para administrar, nós temos a conta. E é assim que o nosso Deus ensina para Israel. Israel não é muito diferente do Japão em quanto questões hidrográficas, quanto questões geográficas. É um país que depende literalmente de recursos, mas nem por isso falta, né? O Rabino Mateus gosta muito de citar que Israel é o único país do mundo onde, quando o povo peca, de fato o Eterno trava as torneiras do céu. Não cai chuva em Israel. Em 2010 tivemos lá uma das maiores secas que já se passou por Israel. Mas, no entanto, eles desenvolveram um sistema mais robusto de dessalinização. Né? Então, é por aí, percebe, gente? É na escassez que você obtém os melhores recursos, não é na abundância. E essa festa traduz justamente isso. Não é quando estamos em nossos palácios, fortificados, cercados de todo o mal, protegidos, etc., que o Senhor quer falar com a gente. Não, Ele quer falar no contrário. Ele quer falar quando você está desprovido de tudo. Aí Ele se torna tudo para você. Amém, amém. Então esse é um princípio importante que o Senhor usa para falar com seus filhos, principalmente aonde? No deserto. Essa é uma das 3 festas de peregrinação que se dá pela passagem do deserto. Então, uma área muito importante. Meus irmãos, vamos abrir então, Êxodo capítulo 33, vamos abrir as nossas Tanar. Êxodo capítulo 33, vamos voltar no versículo 1, para que a gente possa entender um pouco o contexto dessa festa maravilhosa. E vamos lá. Êxodo 33, no versículo 1, diz assim, vou projetar para vocês aqui, mas vamos acompanhar na Bíblia aí. E falou o Eterno a Moisés, anda, sobe daqui, tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Muito bem, primeira promessa está sendo cumprida. Enviarei diante de ti um anjo, e desterrarei o cananeu, o emoreu, o iteu, o perizeu, o iveu, o jebuseu, a terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque povo de dura cerviz és tu, para que eu não te acabe no caminho. Meus irmãos, uma palavra dura demais da conta. Que Moisés recebe essa mensagem e ele ficou bastante preocupado com isso. Aconteceu alguma coisa nos planos do Eterno. Aconteceu. Mudou um pouco a dinâmica que estávamos tendo com ele até então. Desse texto, nós tiramos 3 más notícias. 3 notícias ruins ou desconhecidas para o povo de Israel. Veja bem, eu risquei, grafei aqui na tela algumas notícias ruins. Por exemplo, a primeira notícia ruim ou desconhecida que nós tiramos desse texto é o seguinte: o envio de uma segunda pessoa que era então desconhecida por Moisés. Quem seria esse anjo que iria diante de nós? Um anjo guerreiro que iria destronar todos esses potestados, esses principados que existiam em Canaã, que iria destruir todos os nossos inimigos. Quem seria esse anjo? Espera aí, o Eterno não vai mais conosco? Imagina, gente, o caos. Estamos aqui em meio ao deserto. Quem será nosso guia? Quem nos levará até Canaã? Estamos na metade do caminho. Uma notícia bastante desconcertante. O envio de uma segunda pessoa, desconhecida. Então aqui a gente começa a estudar alguns princípios importantes, que é esse princípio de hierarquia e separação. O Eterno está apontando aqui um outro que vai adiante com o povo. Então, alguma dica que o Senhor está dando. Segunda má notícia, que o Eterno não subirá com Israel. Então, quem irá no seu lugar? Desconhecido. Completamente desconhecido. O texto não dá pista nenhuma. E o terceiro ponto também ruim que foi falado é que o juízo do Eterno está no caminho.
Ai, ai, ai. Esse caminho nós vamos estudar, o Rabino Mateus tem estudos maravilhosos a respeito de quem é esse caminho. Vamos tangenciar um pouco nesse estudo que ele fez, que é fantástico. Mas o juízo de Deus está no caminho, não se esqueçam. Não se esqueçam. O juízo dele vai se manifestar no caminho. Então vamos ver pontualmente cada uma dessas mensagens a respeito desses problemas. Olha só. O envio de uma segunda pessoa desconhecida, a hierarquia e separação. Enviarei um anjo. Pessoal, isso é fato. Não gostamos do novo. Todos nós. O estado natural do ser humano é o estático. A gente não quer mover. A gente quer ficar parado, a gente quer ficar recebendo. Esse é o estado natural nosso, infelizmente. Embora que quando você começa a andar, você percebe que você está administrando o tombo, percebe? A cada passo é uma experiência, é um equilíbrio que você está movendo. Então, nós queremos estar na posição de repouso. Isso é tradicional. Assim estava Israel, muito acomodado com os grandes feitos que o Eterno estava fazendo até então. Estavam completamente acomodados. Aqui também é uma outra referência também que começa a falar a respeito dessas pessoas, que não há mal nenhum falar sobre isso, meus irmãos. Ao longo da história toda de Israel, o Eterno sempre enviou representantes à terra. 3 passagens aqui importantes, em Gênesis capítulo 11, quando Abraão recebe os 3 anjos, o Eterno sempre enviou representantes para anunciar a sua palavra. Então, não era novo, entretanto não era novo, mas a situação em que Israel estava bem nova ali para eles, eles tinham que passar por isso. Veja bem, segunda dificuldade, o Eterno não subirá com Israel. Quem irá no seu lugar? Porque não subirei no meio de ti. Meus irmãos, aqui uma dificuldade teológica, imagino que Moisés estava tendo. Espera aí, existe outro? Existe outro igual ao Senhor? Mas o Senhor não é um? O Senhor é um. Nós aprendemos isso. Nós cantamos isso. Uma dificuldade enorme de entender a situação. Adonai, errado. Cantamos isso no Shema. Shema Israel, Adonai, errado. É um, único, indivisível. Não pode ser substituído, trocado. Adonai, errado. E aqui haveria um outro. Cantamos todas as manhãs. Quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Quem é como tu, de poderosas majestades, temido entre os louvores, operando em maravilhas? Quem se iguala a ti, Senhor? Cantamos isso todas as manhãs. E Moisés estava diante desse dilema. Quem iria acompanhar? Quem nos iria acompanhar? E a terceira notícia má é porque o juízo de Deus haveria de se manifestar no caminho. O caminho, nós sabemos muito bem que é a maneira pela qual nós nos relacionamos com o Messias, com o Eterno, porque o Messias mesmo disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por meio desse caminho que obtemos essa relação. Então, meus irmãos, de modo que o juízo de Deus se revela no caminho, o dia do Senhor, a repentina destruição virá em meio ao caminho. Vamos entrar então já na Brit Hadashah, tá? Fizemos a introdução, vamos para a Brit Hadashah, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao versículo 11. Vamos abrir nossa Bíblia, por gentileza. Estamos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 1. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Olha só, o juízo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o texto da Brit Hadashah fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, olha só, de que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e que para quem está para dar à luz, de nenhum modo escaparão.
Meus irmãos, um texto muito importante dessa Brit Hadashah, que fala a respeito do dia temível do Senhor, que virá, não falhará, que está sendo dito lá pelo texto de Êxodo. Olha que interessante. O juízo de Deus se revela em meio ao caminho. Eu marquei aqui para a gente ter uma noção do que o Senhor, através de Paulo, está dizendo. Um ladrão que sai à noite, meus irmãos, é um dia de surpresa. É um dia de surpresa. E é justamente sobre esse temor de não saber quando viria que Moisés teme nesse momento. Quando que virá esse dia? Também não se sabia. E aqui a gente sabe, como um ladrão que vem à noite, uma repentina dor como uma dor de parto, que não é esperada, é prevista, mas não é esperada o tempo. Quando vai vir? Não se sabe. Quando a gente sobe um pouquinho no texto, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, tem um outro ensinamento a respeito também sobre esse dia do Senhor. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui tem mistério também, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do arrebatamento e dizendo que nós, os vivos, os fortes, aqueles que sobreviverem aos tempos difíceis, não precederemos aos que dormem. Então, logo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro aos nossos olhos. Veremos isso. Aqueles que ficarem no dia do Senhor, olha lá, capítulo 10, verso 16, ainda diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, fazendo uma alusão à primeira ressurreição de Apocalipse, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, tirando aqui do texto, nós sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está fazendo essa alusão ao texto do dia temível do Senhor, lá em Êxodo, e nós estamos pegando a explicação aqui em Tessalonicenses, e dizendo que essa ressurreição primeira dos mortos traduz o que? A ressurreição primeira de Apocalipse. Vamos lá, 17, versículo 17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos até esse tempo, seremos arrebatados. Quem são esses? Os vencedores. Aqueles que lutarão com a besta e serão vencedores. Esses farão parte também do milênio. Olha só, quantas coisas estão dizendo nessa paraxá? O milênio. E onde que fala o milênio? Fala em Apocalipse capítulo 20. O que diz em Apocalipse capítulo 20? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha que interessante. Esses termos Gog e Magog são usados em nossa Haftará. Os textos, meus irmãos, estão todos conectados. Os textos estão todos conectados. Isso é o dia temível do Senhor. Nós não podemos esconder isso da igreja, entendem? A nossa mensagem não pode ser apenas de uma água doce. A gente tem que falar de algo que possa nos assustar, porque é melhor a gente falar essa mensagem agora do que quando chegar naquele tempo, que não tarda, meus irmãos, não tarda. Esse tempo chegará em breve, sermos pegos de surpresa. E, infelizmente, muitos serão pegos de surpresa. Porque essa palavra é completamente desconsiderada. A gente tem que entender ela no contexto. Aí nós vamos para Haftará. Ezequiel fala a respeito disso. Vamos ler Ezequiel capítulo 39, a partir do verso 1 ao 10. O que está dizendo? Sobre a queda de Gog e Magog, a mesma representada em Apocalipse capítulo... Olha lá, o que diz aí Ezequiel capítulo 39? Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e Magog. Assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Irós, e Meseque e Tubal. Fazer-te-ei que te voltes, e conduzir-te-ei, fazer-te-ei subir os lados do norte, e trarei os montes de Israel. Tirarei o arco da tua mão e da esquerda, e farei cair as suas flechas à tua mão direita.
nos montes de Israel cairá tu. Olha aí os inimigos de Israel caindo pelas mãos do Eterno, e todas as suas tropas, e o povo que estão contigo, a toda espécie de aves, de rapina, de animais, de campo, e tudo isso te darei para te devorarem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, assim diz o Senhor. Os juízos de Deus estão caindo sobre os inimigos de Israel, está bem claro aí. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros na terra do mar saberão que Ani Adonai, eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome em meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo templo, o meu santo nome, e as nações saberás que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Percebe, meus irmãos, esse grande dia temível do Senhor, que Moisés ali em meio à tenda descobriu isso da boca de Deus. Esses dias apontam para essas datas, para esses tempos que nós estamos vivendo. De modo que Ezequiel capítulo 39 diz: eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor teu Deus. Este é o dia em que tenho falado. Esse é o dia que Moisés ouviu a respeito da destruição que haveria em meio ao caminho. Esse é o dia. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Moisés entendeu que dias ruins estavam para vir. Esta foi, como se diz, uma passagem muito crucial para Moisés. Realmente, a destra de Deus está mudando. Está tendo uma mudança. E ele toma algumas atitudes. Moisés sabe, então, voltando agora para o versículo 4 de Êxodo, capítulo 33, o que Moisés diz? E o povo escutou que realmente uma notícia ruim estava por vir. Realmente essa notícia abalou. São esses 3 pontos. Escutou o povo a Moisés esta coisa ruim. E entristeceu-se, e não pôs cada um seu ornamento sobre si. E disse o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel: tu és um povo de dura cerviz. Seja por um só momento, se por um só momento eu subir em meio de ti, consumir-te-ei. Agora despoja de teu ornamento, pois eu sei o que hei de te fazer. E despojar os filhos de Israel o ornamento que tinham desde o monte a Horebe. Meus irmãos, essa mensagem ruim que Deus faz para chacoalhar a gente, não faz? O que é uma mensagem? Quando você recebe um diagnóstico maligno, isso chacoalha a nossa vida? Chacoalha. Isso mexe lá no nosso íntimo. Israel estava recebendo essa mensagem, estava recebendo essa notícia. Uma notícia ruim faz com que você saia desse estado de letargia. A inércia se rompe. Há uma notícia ruim. Sai do conforto completamente, uma notícia ruim. E o que você consegue ver? Moisés toma algumas atitudes. Ao que parece, tudo havia sido perdido até que Moisés toma uma decisão. Fala, olha, eu vou construir uma tenda chamada a tenda do ensinamento. Ao que parece, meus irmãos, quando nós vamos observar esse texto, a expressão que dá a respeito da construção dessa tenda é muito importante a gente entender, porque logo após essas notícias ruins, ele toma essa decisão. Ele sai em meio ao acampamento, monta sua tenda ali fora, fala, não, Senhor, é agora eu quero saber a verdade. Agora, até então, parece que a gente estava aqui no plano, agora a coisa mudou. Eu quero saber de fato o que está acontecendo. Então, o Eterno monta essa tenda do ensinamento. Moisés cria essa tenda do ensinamento. E isso é muito pertinente para os dias de Sukkot, não é? Dos dias de Sukkot, não é? É muito pertinente esse tema. Ora, a gente aprende, eu tenho certeza que as nossas crianças aprenderam muito nessa noite aqui. Tenho certeza, meus irmãos, certeza, porque isso foi marcante, marcou a vida deles. Vamos ver aí no versículo 7 do texto ainda, em Êxodo 33, o que diz aí? A tenda do ensinamento. E Moisés tomou a sua tenda, olha lá, tomou a sua tenda própria e a estendeu-a fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou-a da tenda do ensinamento. E todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda do ensinamento. Está tendo uma repetição aí, não está? O texto está assim, repetindo várias vezes. E quando Moisés saía do acampamento
para a tenda, levantava-se todo o povo e punha-se de pé, cada um à entrada de sua tenda, e olhava Moisés por detrás até entrar na sua tenda. Eu grifei aqui alguns trechos interessantes demais desse texto, porque você percebe aqui com essa leitura que ele tomou uma decisão. Ele tomou a sua tenda e a estendeu fora do acampamento. Era como se, Senhor, eu quero ter um papo separado com o Senhor. Eu preciso entender de fato o que está acontecendo. Longe do acampamento, está vendo? Longe. E nomeou essa tenda. Então, imagino que não seria uma tenda comum em meio ao acampamento. Essa tenda vai ser especial. Quem quiser entender mais sobre o Eterno, todo aquele que buscava o Eterno, saía a essa tenda do ensinamento. Então, o que nós entendemos? Moisés tinha uma tenda especial. Justamente essa tenda, remetendo à festa de Sucot, uma marcha muito atual, e lembrando que todo aquele que buscava a tenda ia para esse local. E ela ficava fora, pessoal. Ela ficava fora, não estava em meio ao acampamento. Eles tinham que ir para fora. Destaca isso, esse texto destaca a distância. Interessante, eu achei curioso essa questão geográfica. Nós temos que ficar um pouco fora para a gente entender. Isso fala um pouco de intimidade também, não é, meus irmãos? É o tema dessa mensagem. Para você ter intimidade com seu cônjuge, é um lugar, não é em qualquer lugar. Geralmente, você vai fazer um jantar, você vai num lugar mais tranquilo, um lugar que você possa ouvi-lo. Vamos lá, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, nós temos aí. E ao entrar Moisés na tenda, a coluna da nuvem descia e parava à entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem e entrava na tenda, e todo o povo se levantava, cada um, e se curvava à entrada da tenda. E o Eterno falava com Moshe face a face, como se fala um homem com seu companheiro. E voltava para o acampamento, e o seu servidor Josué, filho de Num, o moço, não se retirava de dentro da sua tenda. Quero fazer um teste com vocês agora. Como a nossa mensagem é muito prática, o que é para vocês falar face a face? Vamos nos aproximar e vamos chegar próximo. Olha para o irmão, casados com seus cônjuges, homens com homens, vamos olhar nos olhos, face a face. Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer. Mas aqui, nós estamos fazendo sentado. Nós estamos fazendo sentado. Será que essa era a posição que Moisés estava com o Senhor, sentado de lado assim? Não sei. Talvez poderia estar em pé. Talvez sentados de frente. Como assim? Como que se dá? Eu estou querendo entrar dentro dessa tenda, pessoal. Eu quero entrar dentro dessa tenda agora. Eu quero saber o que estava acontecendo aqui. Face a face. Esse é o teste. Mesma estatura, pessoal. Não poderia ser menor, porque face a face, é rosto, é frente, é olho no olho. Como assim? Só que aqui havia uma testemunha ocular também muito curiosa. Olha só, quem estava dentro dessa tenda o tempo todo? Josué. Josué adentrava essa tenda do testemunho e estava assistindo ali como testemunha. Isso é mistério, ele estava escondidinho ali naquela tenda. Que tremendo! Ele estava vendo aquela relação. E o Senhor sabia que Josué estava ali, porque está no texto. Existia mais um aqui nessa relação. Falar face a face na tenda do ensinamento. Meu irmão, agora nós vamos entrar dentro dessa tenda. É um lugar que a leitura do texto é algo fascinante. Não dá a dimensão que é o Eterno, que é o representante do Eterno, o caminho, as faces do Eterno que está ali. Não parece. Parece que são dois amigos. Essa expressão talvez contém uma descrição mais íntima. Os rabinos atestam, em toda a Bíblia, possivelmente em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar um texto que dê tamanha profundidade a essa aproximação. Não existe. Uma expressão mais íntima que você jamais vai encontrar sobre a interação do ser humano com o seu próprio Deus. E aqui, Deus fala a Moisés, olha que interessante, Deus fala a Moshe face a face.
assim como uma pessoa conversa com um amigo íntimo. Íntimo. O que um amigo íntimo fala com você? O que ele fala? Ele fala os seus segredos? Fala. Ele fala os seus medos? Fala. Ele fala os seus anseios, os seus interesses, as suas vontades? Fala. Isso se dá entre amigos, meus irmãos. Isso se dá entre amigos. Isso estava acontecendo aqui nesse texto. Agora no texto da Paraxá. Olha lá. Versículo 12. Agora entra na Paraxá específica, dizendo: E disse Moisés ao Eterno: Olha, tu me dizes, faze subir esse povo, e tu não me fizeste saber a quem hás de vir comigo. E tu disseste: Te conheci por teu grande nome, e também achaste graça aos meus olhos. E agora rogo-te, se achei graças aos teus olhos, faze-me conhecer os teus caminhos, e saberei de ti a recompensa dos que acham graça aos teus olhos, e considera que este é o teu povo, esta nação. Meus irmãos, essa aqui para mim é um texto-chave, da nossa pregação, porque diante de notícias ruins, Moisés se aconchega em um outro ponto e ele busca saber mais a respeito do que ia acontecer. Agora eu quero falar um pouco desse caminho, porque Moisés pergunta: nós não sabemos quem irá conosco, quem vai subir com a gente? Quem? Quem se iguala a tu, Senhor? Quem? Quem se iguala a ti? E esse caminho, né, que muitas das vezes a gente entende, esse caminho a qual se refere o texto, não seria um caminho, como se diz, uma trilha, seria uma pessoa, meus irmãos. A gente tem essas evidências, o texto está repleto que essas evidências é uma pessoa que iria se revelar. Esse caminho era uma pessoa perfeita, que é quem? O Messias. O Eterno estava se revelando ao Messias à casa de Israel em plena tenda. Em plena tenda. Veja o significado importante dessa festa em meio ao calendário judaico, em meio à fé. É importantíssimo, o Messias estava se revelando ao seu povo dentro da tenda. O caminho perfeito do Messias estava se revelando. Outros exemplos, olha só, não somos nós que estamos falando, a própria Escritura atesta que o caminho é o Messias. Olha que interessante essa passagem, olha que interessante o que diz essa passagem de Atos, capítulo 24, aí no verso 14, a respeito do caminho. Essa palavra derer em hebraico era muito utilizada pelos messianos, pelos judeus ali no primeiro século. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Porém, Paulo estava aqui fazendo a sua defesa diante a Festo. Olha que interessante. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, olha que interessante, segundo o caminho, uma pessoa, a quem se chamam de seita, percebe? A quem se materializou esse contexto de seita, assim eu sirvo a Deus e nossos pais, acreditando que todas as coisas estejam de acordo com a lei e nos escritos. Ora, esse caminho não se desvia em nada a respeito da lei e dos profetas. Sigamos, tendo esperança que, em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto quanto justos quanto injustos. É uma prova, meus irmãos, que esse caminho é a pessoa do Messias, é uma expressão muito utilizada. O que João, em João capítulo 14, o próprio Messias diz? Respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o texto se relacionando completamente. O Pai ali junto a Moisés estava se revelando o caminho. Moisés, é só por meio dele. Só por meio dele que vocês vão passar. Se me tivesses conhecido, terias também conhecido meu Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Yeshua explicando isso mais à frente. Então, o Rabino Mateus tem um estudo fantástico, convida todos a assistirem As Faces de Deus. Um estudo muito bacana, não vamos entrar nisso. Mas, voltando para o texto, em Êxodo capítulo 33, o que nós temos aí? Um outro mistério que o Eterno lança sobre Moisés, que as faces dele andariam adiante de vós. Olha só, e disse, minhas faces
andarão convosco, e eu te darei descanso. E disse-lhes: se tuas faces não forem conosco, não nos faças subir daqui. E como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Certamente é andando tu conosco. Moisés, ao mesmo tempo que pergunta, ele já dá a resposta. Eu não tenho dúvida, Senhor, só através de ti que nós andaremos juntos, é certamente contigo. E assim, como seremos distinguidos entre eu e o teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra? Dá-nos uma prova, Senhor, como vamos achar graças aos teus olhos? Moisés queria uma evidência prática ali. Como que Israel se distinguirá em meio a todas as nações da terra? O Senhor é o nosso elemento de diferenciação, somente por meio de ti. Como saber se achamos graça diante dos teus olhos? Dá-nos uma notícia, dá-nos uma prova. Moisés então se antecipa a resposta, ele diz: certamente andando nós contigo, e assim acharemos graça. Esse texto também, das faces de Deus, é um texto muito importante, que a gente precisa entender que as faces do Eterno andarão diante do povo. As faces. Como saber? Como saber quem são essas faces? É um texto também muito interessante, que a gente precisa entender. Como saber? Dá-nos uma prova. Moisés se antecipa a resposta: é certamente andando com tu. Pois bem, não existe outro caminho sem ser o teu caminho. Isto é, somente tu, Eterno. Moisés ainda tinha dúvidas sobre o que eram essas faces. O Senhor tinha falado de anjos, mas de fato, quem andará conosco? É uma pergunta, eu quero entrar com vocês nesse texto, para a gente entender esse drama. Aí, nós entramos num texto principal, onde a gente vê justamente essa relação íntima. Quando o Senhor começa a revelar muito do seu caráter para Moisés. E aqui nós entramos nesse, como se diz, num clímax, num ponto mais alto dessa relação. Vamos ler aí a partir do versículo 17 de Êxodo, capítulo 33, do verso 17. Nós vamos ver agora esse texto separadamente em cada um dos seus detalhes. Olha lá. E disse o Eterno a Moisés: também farei isto que falaste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheci pelo meu nome. E disse: mostra-me, rogo a tua glória. Olha que lindo. Olha que papo face a face. Que discussão assim, muito próxima. Quero ver a tua glória, Senhor. E disse: eu farei passar, Moisés, todo o meu bem diante de ti. Todo o meu bem. E te clamarei em nome do Eterno diante de ti, para te ensinar como implorar a minha piedade, e farei misericórdia, e me compadecerei de ti, quando eu quiser, e me compadecer. E disse: mas entanto, Moisés, eu sei que você quer ver o meu rosto, eu sei que você quer ver, mas eu não posso te mostrar, sabe por quê? Porque você não suportaria. Gente, isso é só um amigo que fala com um amigo. Moisés, eu sei a sua limitação de carne. Eu te fiz. Você não consegue me ver face a face. Mas, Senhor, eu quero. Mas não pode. Eu queria deixar ver as suas faces, mas eu não posso, porque senão você não vai aguentar. E disse: não poderás, no versículo 20, não poderás ver o meu rosto, sabe? Pois, se você vê o meu rosto, pois não poderá ver-me o homem e viver. É uma regra, Moisés. Eu não posso abrir mão dessa regra. E disse o Eterno: eis aqui um lugar junto a mim, tá? Você vai ficar em mim. E te porás de pé sobre um penhasco, sobre a fenda da rocha. E será que quando passar a minha glória, que te porei na fenda do penhasco, e te protegerei a minha maneira específica. Vou te colocar num lugar só meu, até que eu tenha passado. E retirarei depois a minha glória, e verás as minhas costas, e o meu rosto não será visto. Que intimidade é essa, meus irmãos? Que intimidade. Entramos todos aqui dentro dessa tenda. Somos todos agora testemunho ocular, igual Josué foi. Estamos vendo aqui esse papo, essa proximidade.
Como assim? Isso nunca existiu. Como assim? Esse diálogo expressa uma profunda intimidade. Não nos parece ser um diálogo entre o homem e o Criador. Poderia muito ser um diálogo romântico, de amor. O texto, basta que você dê uma entonação, que você entende um pouco essa relação que está tendo ali de intimidade. É uma relação de amor que está sendo tratada aqui. Uma relação de amor. Olha outro texto que lindo. Mostra-me, rogo-te a tua glória. E disse, eu farei passar todo o meu bem diante de ti, Moisés. E chamarei em nome do Senhor, do Eterno, para ensinar a implorar a minha piedade. Farei misericórdia, comparecerei quando eu quiser me comparecer. Um outro fato óbvio é que Moisés, nesse momento, em momentos de crise, completa crise, ele utiliza da crise para encontrar uma grande oportunidade. Ele falou assim, opa, o Senhor está aqui comigo, eu quero entrar, eu quero mergulhar nessa presença. Em meio à crise, uma dica, em meio à crise, existem grandes oportunidades, e Moisés aqui é o exemplo, ele descobriu uma enorme oportunidade, eu quero entrar nesse mar, eu quero adentrar essas águas, eu quero mergulhar nessa personalidade única de Deus, e eu quero ver esses caminhos misteriosos. Moshe queria ir o mais longe que puder para sentir a essência de Deus. Ele queria ir até um lugar, meus irmãos, que talvez não tivesse volta. Tanto é que o resultado, nós sabemos, as faces de Moisés saem todas disformes. Moisés se transforma, a face se transforma. Ele, por muito tempo, precisa andar com um pano, um véu tampando as faces. Fato óbvio. Versículo 20, e disse, não poderás ver o meu rosto, eu queria te mostrar, mas não posso. O homem não vai viver. Moshe aqui tem uma oportunidade única. Moshe aqui, meus irmãos, nesse texto, teve uma oportunidade única, sem precedentes, de aprofundar nas dimensões do ser do nosso Deus, de uma forma que pessoas comuns pudéssemos para sempre ter um relacionamento infinitamente mais profundo com Deus. Um ponto que eu queria chamar muita atenção é que aqui são pessoas como eu e você. Moshe, quem foi Moshe? Um grande homem, sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas tentações, os mesmos pecados, e ele adentrou a tenda com o Eterno. Isso me sinaliza que eu, na minha limitação, posso também adentrar essas tendas. Eu posso adentrar essa intimidade com o Eterno. Aqui, como o livro de Hebreus fala, né? Ali são feitos, quando o nosso Deus se chama, né, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ali são aqueles que testificam que é aquele que o Eterno vive. Ora, o Eterno não é chamado pelo nome, eu não sou o Deus de Yeshua HaMashiach, não é mesmo? Incrível. Ele se referencia, o seu nome está ligado a pessoas, a homens nessa terra. Igual a mim, igual a você. Esse é o convite que eu faço para vocês, adentrarem nessa tenda. Aproveite, meus irmãos, estamos em Sucote. Precisamos adentrar nesse momento, estamos encerrando já. Precisamos adentrar em Sucote. Vamos entrar nessa festa. Vamos entrar dentro dessa tenda, vamos mergulhar no mais profundo, sem ressalvas, sem restrições. Vamos adentrar em meio a essas tendas, porque assim diz o salmista. Vamos ler todos juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade é o segredo. A intimidade é o segredo. Quer conhecer a primeira, a segunda aliança? Adentre a presença do Eterno. E no próximo diz, e andou Enoque com o Eterno, e desapareceu, porque o tomou o Eterno. Entre nesses caminhos que o Eterno vai te levar consigo. Restauração já, agora e já e para sempre.
Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.